Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Boa noite, Mugrão. É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite pra você. Não, você não tá enganado não, é boa noite mesmo. Boa noite, Bugrão, tudo bem com você, meu amigo? Seja muito bem-vindo, eu sou Marcos Ortiz, estamos na Rádio Web Planeta Guarani, também no nosso canal no YouTube, tá? Se você quiser acompanhar o programa em vídeo, youtube.com/Rádio Planeta Guarani, tudo junto, você vai encontrar lá a nossa live. Estamos falando aqui nesse dia especial, né? Hoje... terça-feira, dia 13 de agosto de 2024, né? Aniversário de 46 anos da conquista máxima do futebol do interior do Brasil, né? Não apenas do Guarani Futebol Clube, a maior conquista do futebol do interior do Brasil, né? Ah, teve time aí que ganhou Copa do Brasil. Copa do Brasil é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra, né? Campeão brasileiro no interior do Brasil, apenas o Guarani. E tem gente desavisada que fala assim, mas tem o Santos. Não, o Santos é do litoral, né? É só estudar geografia que você vai saber que litoral é litoral, interior é interior, né? E nessa data comemoramos longínquos, distantes, 46 anos de história, né? Mas a história é eterna, a história é atemporal. Aquilo que aconteceu, aconteceu, ninguém nos toma, né? Ninguém nos tira. Então o momento da conquista do título de campeão brasileiro pelo Guarani Futebol Clube é eterno. Não importa o momento que o Guarani passe, a situação atual do clube, essa briga contra rebaixamento aí na Série B do Campeonato Brasileiro, que cá entre nós, Série B já não é o lugar do Guarani, né? Série B já é um lugar diferente da tradição do Guarani. Nós estamos falando de um campeão brasileiro, o campeão brasileiro tem que estar na Série A, né? Mas estamos vivendo um momento de crise, um momento desportivamente ruim, mas nada que apague a nossa história. Aquelas pessoas que escreveram essa história, elas merecem a nossa eterna reverência, né? E você é nosso convidado, vamos dividir esse momento junto. Você aí que tem o cabelinho branco que nem o meu já, né? Cabecinha branca, tá emocionado com a conquista do Guarani, né? Sempre nos emociona, né? Lembrar da conquista do Guarani em 1978 é um momento muito diferente pra gente. Eu estive lá, criança ainda, né? Há muito tempo. 46, eu estou com 52, tinha 6 anos de idade. Estive lá no Brinco de Ouro da Princesa, né? Estive acompanhando a partida. Me lembro muito bem de muitos detalhes daquele jogo. Me lembro claramente daquele dia. Claramente, né? Daquele dia 13 de agosto. Um frio desgraçado, rapaz. Um frio danado. Uma garoazinha leve. E a gente lá torcendo muito pro Guarani, né? Brinco de Ouro lotado, brinco sem tobogã ainda, uma outra realidade, né? E o Guarani emociona a nós todos, conquistando a vitória sobre o Palmeiras. Nem precisava ganhar, né? O empate bastava ao Guarani. Aliás, uma derrota por 1-0 bastava ao Guarani, porque o Guarani jogava por 2 resultados iguais. O Guarani tinha vencido o jogo lá no Morumbi, no dia 10, na quarta-feira. O Guarani tinha vencido o jogo no Morumbi, né? Por 1-0, aquele pênalti cavado pelo Careca e tal. Guarani 1-0, jogava por 2 resultados iguais, então podia perder até por 1-0 o time do Guarani, que seria campeão brasileiro, mas perder diante do seu torcedor, jamais. Para aquele time de 1978, derrota era inaceitável, né? Um time que até hoje detém o recorde de vitórias numa sequência de vitórias, né, do Campeonato Brasileiro, ganhou 11 partidas na reta final do Campeonato Brasileiro de 78, mais a partida de estreia no Campeonato Brasileiro de 79, então o Guarani com 12 vitórias seguidas, até hoje não alcançado. E olha quantos grandes clubes nós temos aí, quantos grandes times nós temos disputando o Campeonato Brasileiro desde 1978, e nenhum deles chegou nesse número. São 12 vitórias consecutivas, só o Guarani tem. Gente,
Faz tempo. Um dia nós vamos resgatar tudo isso. Hoje nós podemos contar essa história, né? Ou relembrar essa história, né? Nada de inédito, não tem nada, não tem ineditismo para esse momento, né? É um momento único, é um momento da história, é um momento que ficou gravado. O tempo passou? Claro que passou, né? Todos nós mudamos, eu então era um garotinho, né? Hoje estou aqui, maduro, 52, já vovô, pai de 3 filhas, todas adultas, a caçula com 25 anos de idade, relembrando tudo isso aqui com vocês. E eu quero mexer também com a sua emoção, quero que você participe conosco, mandando a sua mensagem, falando da importância disso para você, se você já era vivo, como é que foi, como é que você se lembra daquela data especial. Vamos dividir esse momento junto, momento marcante. Não só para a cidade de Campinas, repito, mas para o interior do Brasil. Guarani Futebol Clube, único campeão brasileiro do interior. Pena que apagaram a minha frase lá, hein? E, aliás, apagaram a minha frase e a coisa começou a desandar para o Guarani. Vai, Geraldinho, pinta a minha frase de novo lá. Falei, se precisar de dinheiro, eu até mando dinheiro, mas pinta lá de volta, hein? Grande Geraldinho que cuida da manutenção lá do brinco de ouro da princesa, né? Você é meu convidado, como sempre. Vem para o WhatsApp, mande sua mensagem, vamos falar do Guarani, vamos falar dessa conquista. Claro, se você quiser falar de outras coisas também, pode falar, mas o nosso chavão hoje é a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Guarani em 1978, tá? Quer falar sobre a grande vitória do Guarani, sobre o time do Vila Nova? Fale sobre o que você quiser. Nosso programa nunca teve e nunca terá pauta, mas vem para o WhatsApp, mande sua mensagem, esse é o número. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. E a Rádio Web Planeta Guarani tem seus patrocinadores. Esse é o momento em que a gente divulga as marcas deles, né? Vamos lá, então. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19 97409 0875. GM Tendas Galpões, é do Mário Nútil, Mário de Paulínia, grande ouvinte, amigo bugrino da Rádio Web Planeta Guarani, é o caçulinha dos nossos patrocinadores. Se você tem alguma dúvida sobre o que faz a GM Tendas Galpões, acesse o site gmtendas.com.br. Lá você vai ter todo o portfólio de obras, serviços, tudo que a GM Tendas Galpões pode te oferecer. Procure depois a equipe de vendas e feche negócio com mais esse grande bugrino patrocinador da Rádio Web Planeta Guarani, tá bom? gmtendas.com.br. Um abraço, Mário Nucci. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19 99758 3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Massa Boa é a marca exponencial, mas o nosso patrocinador é o Roger Aires. O Roger é o representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Então nos ajude a levar a marca Massa Boa para todo o comércio de alimentos de Campinas e região. Se você vai a um comércio de alimentos longe da sua casa e encontra a marca Massa Boa, compra e experimenta. Porque aí você vai ficar com mais vontade ainda de comprar perto da sua casa. E aí você indica para o dono, para o gerente, para o comprador, não importa o tamanho do comércio de alimentos, o importante é que tenha massa boa, tá bom? E para comprar massa boa tem que falar com o Roger Aires, representante exclusivo para Campinas e região. Grande abraço, Roger Aires. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Clínica Soul, para quem não sabe, se você está acompanhando a Rádio Web Planeta Guarani pela primeira vez, a Clínica Soul fica em São Paulo. É uma das referências em fisioterapia e ortopedia na cidade de São Paulo, do Dr. Pedro Basti Jorge, Dr. Rafael Basti Jorge, eles são os responsáveis ali pelo corpo clínico, pela Clínica Soul, tá? Então, se você tem alguma necessidade, alguma demanda na área de fisioterapia ou ortopedia, faça o seu tratamento junto aos profissionais da Clínica Soul. Você que mora aí em São Paulo, na Grande São Paulo, no ABCD Paulista, faça o seu tratamento com os profissionais da Clínica Soul. Nós que moramos um pouquinho mais longe, ajudamos sendo ajudados, divulgando esse trabalho aqui, ó.
soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Sou com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. É o @soumaisbemestar. Ou então soumaisbemestar.com.br. Acessando o portal ou seguindo o @soumaisbemestar no seu Instagram, você vai receber um material completo com muitas dicas, matérias importantíssimas na área de saúde. Eu sempre brinco aqui, para de consultar o Dr. Google e vai para o soumaisbemestar.com.br. Lá você vai ter todas as orientações feitas por profissionais da área de saúde. É gente que entende do que está falando para você, meu amigo Bugrino. É de graça. Siga lá, @soumaisbemestar, ou acesse o portal soumaisbemestar.com.br. Vai lá, divulga o trabalho deles. Um abraço, Dr. Pedro, um abraço, Dr. Rafael, um abraço também para o Dr. Pedro Jorge, papai dos dois, né? 2 grandes bugrinos, filhos de outro grande bugrino, uma família toda bugrina, muito, muito ligada ao Guarani Futebol Clube, né? Só explicando para vocês a dinâmica, essa primeira hora do programa terá a transmissão em live pelo nosso canal no YouTube, tá? Nessa primeira hora nós falaremos do título de campeão brasileiro pelo Guarani no ano de 1978. Pode até passar um pouquinho mais, não tem problema não. Tá? E depois a gente corta, vai para o Radiosnet, continua exclusivamente no Radiosnet, tá bom? E fala do Guarani do momento, né? Fala da vitória do Guarani por 2-0 na noite de ontem sobre o Vila Nova. Vitória importantíssima do Guarani, aliás, né? Vitória importantíssima, mas muito, muito, muito importante, viu? Diminui a diferença lá para a zona de rebaixamento, né? Para sair da zona do rebaixamento. Dá um sopro de vida, né, para todos nós, né? Vambora. Então, vamos lá. Nessa primeira uma hora e pouquinho de programa, a gente faz ao vivo aqui. Depois a gente volta só lá para o Radiosnet e você vai curtir conosco lá no nosso Boa Noite Bugrão de sempre, tá bom? Combinado? Começa com a primeira mensagem aqui do seu Valdir Montanher, grande seu Valdir Montanher. Boa noite, Bugrão. Eu estava no Brinco de Ouro. Eu também, seu Valdir. No meio de campo, perto de onde o Careca comemorou o gol. Comemorei muito no aniversário do meu irmão Perua. Falei para ele que meu presente para ele era o Guarani campeão. Aliás, seu Valdir, isso não é só um presente para ele, né? É um presente para o aniversário piruístico também, né? O Guarani deu o presente 2 dias depois, né? A Perua comemora aniversário no dia 11 de agosto, nós somos campeão no dia 13 de agosto, né? 2 dias depois, né? Olha, se tivesse escrito um enredo, não seria tão perfeito, né? Seu Valdir, eu estava do outro lado, eu estava ali perto do antigo placar, na curvinha ali. Eu estava ali na curva acompanhando o jogo, eu, papai, estávamos lá, na curvinha acompanhando o jogo. E que momento, né, seu Valdir? Que dia inesquecível para todos nós, né? Um momento fica marcado. Para quem não viveu, comemora. Quem viveu, meu Deus do céu, quem viveu não consegue tirar esse dia da retina. A vontade que a gente tem é que esse dia sempre volte, né, seu Valdir? Que a gente sempre volte a vivê-lo, né? E aqui no nosso YouTube, o Bruno Campos, grande Bruno Campos, sou nada. Você é gigante, Oti, junto com esse nosso Guarani. Não sou, não. Sou pequenininho, tenho 1,68 m. Aliás, já tive 1,68 m, viu, Bruno Campos? Estou diminuindo, estou encolhendo. A gente vai envelhecendo, vai encolhendo, né? Vai encolhendo um pouquinho, né? Tá, o tempo passa para todo mundo. Obrigado, meu querido. Tamo junto e vamos junto. Hoje no YouTube, daqui a pouco exclusivo na Rádio Planeta Guarani, para a gente continuar falando do Guarani, né? Eu quis chamar vocês para o YouTube porque eu quero compartilhar alguns momentos com vocês. E acho que o melhor momento, e eu preciso dar crédito a quem tem crédito, né? Esse material não foi feito por mim, tá? Esse é um material editado pelo Kleber Casablanca, que por muito tempo trabalhou na Rádio Web Planeta Guarani. Aliás, trabalhou no portal Planeta Guarani, né? Perdão. O Kleber editou um DVD chamado Todos os Motivos. Esse DVD, para quem não sabe, nós fizemos também para angariarmos adeptos ao primeiro sócio-torcedor do Guarani Futebol Clube. Faz tempo, foi lá em 2006, 2007, acho que 2007 o Todos os Motivos, 2008, perdão, o Todos os Motivos, né? Então é o trabalho do Kleber Casablanca, editado aí,
com um apanhado da conquista do Guarani em 1978. E nós vamos começar a conferir esse material em vídeo agora. Para você que está no rádio, você vai ouvir, legal também, mas se vier para o YouTube você vai assistir essas imagens. Não são inéditas, não é nada, mas é o que nós temos aqui para relembrar a conquista do grande, do gigante Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro lá no ano de 1978. Vamos lá então, vamos curtir, vamos nos emocionar junto, vamos reviver esse momento, vai! Com essa vitória, o Guarani vai classificando-se para a fase final do campeonato. Olha que chance aí do Guarani, um toque de capitão. 1978, repete-se mais uma final paulista no Campeonato Nacional. Como em 73, o Palmeiras chegou lá. Só que dessa vez o adversário era um time do interior, o Guarani. Um time que traz saudades para muita gente. Renato e Careca, dupla de ataque, Bozói, capitão nas pontas. Sem falar na experiência de Zé Carlos e Zenon. O ano que eu cheguei, 74 para 75, o Guarani formou um time, né, júnior muito forte. Tanto que em 75 nós fomos campeões paulistas, né, tanto do interior como da capital. No dia que eu fui contratado, estavam os jornalistas todos na porta do clube. Eu passei, pedi licença a eles, subi, assinei meu contrato, saí, passei por eles. E quando foi mais ou menos 11h30, que eu já estava voltando para São Paulo, o senhor Ricardo saía do clube e perguntou, e o treinador não vem? E ele disse, ó, já chegou, já assinou o contrato, foi embora. Ele passou, deve ter passado aí por você. Viram vários jogadores, entre eles o Careca, que foi um jogador muito importante na campanha, o Gersinho, Paulo Borges, o Tadeu, o Birigui, Zé Roberto, foram jogadores que vieram do Júnior, porque o seu Ricardo tinha assumido a presidência, o doutor Ricardo tinha assumido a presidência naquele ano, quando eu fui, e ele disse que não tinha dinheiro para contratar e que não iria me cobrar nada naquele ano. Nós temos que ir reformulando e o Guarani voltaria às origens, jogando com jogadores das próprias categorias. Na campanha de 78 nós começamos muito mal. Começaram perdendo para o Vasco. Vasco 3-1 aqui. Saía o Amaral e voltava, vinha o Gomes, um garoto na época, e todo mundo, mas vai pôr um garoto na zaga. Ele veio do Santo André, menino. Passou a chance de Miranda, olha o gol! Nivaldo em cima. Cruzamento de Mauro, saiu o goleiro, olha o rebote, capitão! 0 para o Sport do Recife, é o Campeonato Nacional 78. Com essa vitória, o Guarani vai classificando-se para a fase final do campeonato. Olha que chance aí do Guarani, um toque de capitão. Os jogadores do Sport não reclamaram, também não ia resolver nada nessa. Renato ganhou bem. Entregando para Careca. Tocou, Renato! Aos poucos, os jogadores foram se adaptando ao estilo do novo técnico. Ninguém praticamente conhecia Carlos Alberto Silva, né? Ele tinha trabalhado, a gente sabia que ele tinha trabalhado na Caldense, né? E então estava chegando para ser o nosso grande comandante. E foi, sem dúvida nenhuma, né? Veio com todo o seu conhecimento, uma pessoa com muita capacidade, muito estudioso, né? E praticamente ele foi o nosso pai. Foi o grande pai nosso que nós tivemos dentro daquele ano de 78. Ele nos passava uma tranquilidade muito grande de fora do campo, nos dava liberdade, o diálogo era aberto. Então tudo isso fez com que eu acho que a gente conseguisse chegar num denominador comum de apresentar sempre uma performance muito boa. Na fase final, o técnico Carlos Alberto Silva criou um novo atrito com a imprensa, só que desta vez com os jornalistas gaúchos. O fato fortaleceu os guerreiros bugrinos, que terminaram a fase em primeiro lugar no grupo. Todos dizem que nós ganhamos o título em cima do Palmeiras. Eu acho que o Guarani ganhou o título em cima do Internacional de Porto Alegre, que era uma seleção brasileira naquela época. Foi o jogo que deu confiança para a equipe. Foi o jogo que nós chegamos desacreditados, e eu disse aqui na véspera de sair, dando uma entrevista à televisão, de que eu ia a Porto Alegre para vencer. Não ia chegar para uma televisão e dizer, não, eu vou a Porto Alegre para perder. E aquilo repercutiu muito mal em Porto Alegre.
E estava entrando agora, passou pelo Gasperini, vai marcar e gol marcado pelo Careca. Depois de receber um belíssimo passe, ele penetrou sozinho, Renato, para assinalar o gol da equipe do Guarani de Campinas. E gol outra vez do Guarani. Bozó, número 11. Deu bobeira total na defesa da equipe do Internacional. Aos 39 minutos e meio. Com o time entrosado, o Guarani disputou as quartas de final com o Sport. 2 vitórias e 6 gols. Além da qualidade técnica, o Brasil aplaudiu o futebol arte e ofensivo do time bugrino. Zenon para a cobrança da falta, Zé Carlos vem para a área. Mauro também aparece por lá. Rolada a bola. Cruzamento feito. Guarani, primeiro gol. Orlando. Lançamento de Bozó pela esquerda. Faltava pouco para o Guarani disputar o título brasileiro. Na semifinal, o difícil Vasco da Gama. Jogamos em Campina com o Vasco, foi um jogo dificílimo e todo mundo achava que nós iríamos no Maracanã por ser uma equipe bem jovem, né? E que alguns jogadores nunca tinham pisado no Maracanã e que a equipe ia tremer. Então, 110 mil pessoas, o Vasco mesmo disse que com 110 mil pessoas no Maracanã, o Vasco já se considerava classificado, porque normalmente os times iam ao Maracanã e sentiam o peso. E não aconteceu com o Guarani, foi uma equipe forte, uma equipe muito valente lá no Rio e conseguiu, evidentemente, ganhar o jogo. O que ninguém imaginava no início do torneio aconteceu. Pela primeira vez na história, um pequeno time do interior paulista disputaria uma final de campeonato brasileiro. Uma final verde e confusa contra o forte Palmeiras. Mas o regulamento era claro. O time de melhor campanha jogaria a segunda partida em casa. Bom para o Bugre, que em 32 jogos conquistou 20 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Marcou 57 gols e sofreu 22. Somou 50 pontos contra 44 do Palmeiras. E além de decidir a final em casa, tinha a vantagem de jogar por 2 empates. No final contra o Palmeiras, aconteceu o problema em que o Careca, inteligentemente, com 16 anos, conseguiu tirar o Leão de campo. Olha o Beisola aí. Esse é o Beisola. Em todo canto que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, cor de ouro é a nossa tábua, construído com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. A euforia era tão grande que os bugrinos eram encontrados assim com muita facilidade. Em 3 dias deu para arrecadar um grupo ali, lotar um ônibus, e nós saímos com ônibus para lá. Foram mais de 300 ônibus aqui do Guarani que foram para o Morumbi. Direto, Leão. Vermelho pro Leão. Vermelho, expulsa o goleiro Emerson Leão. Ele vai para cima do Arnaldo César Coelho. Expulsa o goleiro do Palmeiras. Zenon para a cobrança. Muita expectativa no Morumbi. Arnaldo pede que os jogadores se afastem. Autorizado o Zenon. Tocou. É o gol do Guarani. 31 minutos, 36 segundos. Na cobrança de pênalti, etapa complementar. Zenon. Naquela partida, o Zenon tomou o 3º cartão amarelo. Talvez uma das coisas que mais me chocou na final
foi do Zenon ter sido um jogador tão importante ao longo de toda a competição, um jogador fantástico em toda a competição e não jogou a final. 10 cruzeiros só. Tem muitos ingressos ainda para vender? Temos 1.300 ingressos para vender. Numerado, arquibancada? Numeradas foram esgotadas. Também duas. O senhor acha que acaba hoje já? Sim, senhor. Eu falei, Você já tem definido o time para o jogo de amanhã? A equipe está definida. Nós vamos fazer apenas uma revisão médica amanhã por volta de 10 horas e 30 minutos. Se não houver nenhum problema de ordem médica, deve sair jogando de Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos de Manguinha, Capitão, Renato, Careca e Bozó. Você tinha uma opção entre Manguinha ou Gersinho para substituir o Zenon. Você optou por um jogador mais defensivo. Isso significa que o Guarani também vai se precaver mais do que atacar amanhã? Não, o Manguinha é um jogador bastante versátil, que joga ali tanto na meia esquerda como de volante. O problema dele é só a opção e a condição que nós vamos jogar. Então, por ser um jogador que vem entrando mais na equipe, está com mais ritmo, por isso que eu optei pela permanência do Manguinha. Aí a equipe do Guarani Futebol Clube guardou 67 anos para chegar a uma posição altamente invejável, a final de um campeonato brasileiro de futebol. É claro que o Palmeiras, esse time que você vê entrando agora aí em campo, leva a vantagem de ser um finalista tradicional, principalmente de campeonato brasileiro. O Palmeiras chegou a várias finais e ganhou várias delas. Mas hoje não tem a experiência do Leão. Pontapé inicial para o Palmeiras. Começa a decisão do Campeonato Brasileiro em Campinas. Lembrando que o Palmeiras tem que vencer por uma diferença de 2 gols para conquistar o título. Procura a fuga de Manguinha. Lançamento é bom, condição legal. Gilmar ficou no meio do caminho. Renato Gilmar, excelente. Devolução do goleiro do Guarani. Renato Alfredo Careca. Tá aí o centroavante para Renato. Gilmar outra vez participando. Rosemiro. E a fuga do jogador Bozola pela ponta esquerda. Vai acreditando, penetrando, o tiro saiu. Gilmar. Enquanto que o Alfredo também ali olhando, observando, é ele quem bate. Tentou escurinho. Silvio na sobra. Bom cruzamento, olha o Neneca. Saiu mal, mas houve a falta. E a bola estava no pé direito do Careca. Boa recuperação de Toninho Vanusa. É a vez do Palmeiras. Silvio. Levou bem a marcação de Zé Carlos. Miranda acompanhou, saiu o cruzamento. Toninho Vanusa, pé esquerdo. Chegou Miranda. Procura Rosemiro. Entrou bem, ganhou a chance do Palmeiras. Que gol certo, gol feito, perde Jorge Mendonça. Jorge Mendonça permanece. 0 Guarani, 0 Palmeiras. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol. Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca. Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. 1 Guarani, Careca, 0 Palmeiras, 36 Noronha. Na segunda vez em que o Beto Fuscão tentou enfeitar uma jogada com a bola dominada. Veja só, ele tem a bola dominada,
permite a chegada do Careca, que dá um toque para trás. O Careca chega, veja só, dá um toque, tira a bola do Beto. Vai para o Bozó. O Bozó vai à linha de fundo e vai tocar para o Careca. Aliás, toca no goleiro. E o Careca, que vinha voltando, fica de frente para o gol. Chuta 1-0. O score justo pelo que fez o Guarani até agora. Realmente o melhor dos dois times em campo. O Gilmar. Jorge Mendonça. De fora, Neneca. Grande toque do goleiro do Guarani. Escanteio para a cobrança do escanteio. O Ivo está na intermediária, o último homem do Palmeiras. O desvio na boca do gol. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Quando a bola passou. Boa antecipação para a equipe do Guarani. Manguinha. Renato. Levantamento perigoso. Recuperação de Careca. Capitão disparou pela ponta direita. Grande bola para o capitão. Daí o Guarani chegando. O capitão ainda. Para trás é meio gol. Quase acontece. Mendonça escurinho. Até o Alfredo. Tentou por cobertura mal. Bola para Careca. Agora deu condição. Olha o segundo do Guarani. Vai acontecer. De calcanhar não acontece o que seria um gol de placa. Gol de Careca. E repare só o Renato acompanhando. Vai Careca. Foi fora da área, marca José Roberto Reit. Ele acompanhava o lance em cima, fora da área. Mauro também colocado. O Mauro chuta forte. Gilmar no canto direito, Barreira no canto esquerdo. Lá vai Mauro. Vamos prestar atenção. Zé Carlos. Grande defesa de Gilmar. Grande defesa deste goleiro novato do Palmeiras. Realmente uma estreia auspiciosa até agora do Gilmar. Não errou nada. E essa defesa, veja aí como ele vai na bola, com certeza. Todo o estádio, todo o torcedor cantando. Tá aí o tiro de longe. Grande tiro de Mauro. Melhor o Gilmar. E até o Jorge Mendonça vai bater. Não, deixou pro Vanusa. Bateu bem. Neneca. Ney. E o Neneca onde tá? Goleiro do Guarani ficou lá na meia esquerda. Vai aparecendo o Mauro para a cobrança de falta que favorece o Alviverde de Campinas, campeão brasileiro. Final de partida. Aberta em Campinas, o campo invadido. Juarez Soares. Os jogadores do Guarani parece que combinaram realmente uma estratégia depois do jogo. Eles saíram correndo rapidamente em direção ao vestiário. Por entregar a taça lá no vestiário. O título, é o único título de campeão brasileiro que o campeão não recebe a taça dentro do campo, pô. Sacanagem. Entre os vários jogadores do Juarez Guarani. Soares, Luciano do Vale, todos sabemos, né, para que time torcia. Tá aí os momentos da partida em que o Guarani venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Vocês observaram aí que o Careca perdeu um gol, né? O Careca perde um gol ali que ele tenta fazer de calcanhar, né? Seria um golaço se a bola entra, né? O zagueiro corta em cima da linha ali, mete a bola pra fora. Imagina a gente narrando esse jogo, gente. Imagina a Rádio Web Planeta Guarani transmitindo um jogo desse. Meu Deus do céu. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Chama atenção para a declaração do Carlos Alberto Silva também, contando da sua chegada ao Guarani, né? Um fato que a gente sempre relata aqui na nossa programação. Carlos Alberto chegou desconhecido, né? Vindo da Caldense. Passou ali pelos repórteres, né? Passou pelos repórteres. Ninguém percebeu quem ele era, desconhecido até então. Foi lá, se reuniu com o Ricardo Schuff, assinou o contrato, saiu, foi embora. E aí quando o presidente Schuff desceu para atender a imprensa toda perguntando, cadê o treinador? Ele falou, passou por vocês aí, vocês nem viram, vocês nem perceberam, já foi embora. Coisas do futebol, né? Um técnico desconhecido, um técnico então que tinha como único trabalho o Caldense, tinha trabalhado também na Ferroviária por algum tempo, Carlos Alberto, né? Mas chega e faz esse lindo trabalho e conquista o título de campeão brasileiro. Ele mesmo fala no relato, né? O presidente disse que não tinha dinheiro para contratar e que ele não ia me cobrar nada. Imagina se cobrasse, né? Imagina se cobrasse. E o Guarani voltando às suas tradições, de acordo com o Ricardo Schuff, né? Voltando às suas tradições de apostar nos seus jogadores revelados nas categorias de base para essa competição. Olha só, gente. Quantos recados a gente tem desse passado, né? E outra coisa que me chama a atenção vendo esse vídeo atentamente,
O Carlos Alberto Silva, ele não escala o time no 4-3-3, vocês repararam isso? Quando ele dá a escalação, ele escala o Guarani num 4-2-4. Ele bota um quarteto de ataque ali, né? Com o Careca, o Renato, o capitão e o Bozó, né? Ele escala o time num 4-2-4 quando ele vai passar o relato ali da escalação do Guarani, né? Para ele era um 4-2-4, não era um 4-3-3, né? E era realmente um time mágico, né? Um time sensacional, fenomenal. Um Guarani que dificilmente veremos de novo. Se chegarmos perto disso, eu me dou por satisfeito, viu? Me dou plenamente por satisfeito, viu? No WhatsApp aqui, o Duzão, o pessoal tá meio tímido, né, Duzão? Mas vamos lá, o Duzão, com a tela da TV lá, ó. Eu já assisti esse vídeo e toda vez é difícil conter as lágrimas. É difícil mesmo, Duzão. A gente sofre de novo, né? Eu te desculpa, boa noite pra você e toda a família bugrina. Quanta emoção. O Guarani merece muito mais, dias melhores pra gente. Hoje sempre Guarani. Merece terá, Duzão, merece terá. Não sei se nessa altura, né? Não sei se nessa monta de conquistar novamente um título de campeão brasileiro, tá? Mas o Guarani merece, sim. É um Guarani que a todo momento se reinventa, né? Quantas crises já aconteceram com o Guarani, né? O próprio campeonato de 78 começa com o Guarani vindo de uma forte crise lá em 1977. Em 77 o Guarani fez um campeonato brasileiro muito ruim, a torcida cobrava muito o presidente Ricardo Schuff naquela época, tá? E aí o Guarani sem dinheiro para grandes investimentos, né, monta um time modesto, um time para aquele momento acanhado, né, ninguém sabia o potencial desses jogadores, né, o que eles virariam no futuro, né, e com aquele time modesto impressiona todo o Brasil. 11 jogos invictos, o Guarani ganhou todos os jogos nos confrontos decisivos, todos os jogos de mata-mata o Guarani venceu. O Guarani avança para outra fase vencendo todos os jogos. Ele chega para a final contra o Palmeiras com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Por isso que ele tinha o direito de jogar em casa e por 2 resultados iguais, né? Esse é o Guarani que a gente quer, né? Esse é o Guarani que a gente sonha, que a gente ambiciona. E quem sabe um dia a gente tem de volta, né? Vamos torcer e torcer junto, Duzão. Um abraço pra você, boa noite pra você também, viu? O Daniel de Santa Rosa de Viterbo, meu Deus, que coisa linda. Boa noite, família bugrina. É o Guarani, né, Daniel? O Guarani é essa coisa linda, né? O Guarani é lindo, é mágico, é maravilhoso. Muita gente fala que o Guarani me deve nada, quem deve ao Guarani sou eu. Eu devo tudo ao Guarani. Né? Pude viver esse momento, criança ainda, não tinha nem noção do que estava acontecendo direito, mas vivi esse momento ali, né, no Brinco de Ouro da Princesa. Isso não tem preço, né? Vamos resgatar esse Guarani, gente. Vocês aí que cuidam do Guarani, vamos resgatar esse Guarani, vai. Vamos resgatar esse Guarani, né? Esse outro videozinho aqui, pessoal, a gente ouve sempre, mas com imagem é diferente, tá? Eu quero compartilhar com vocês agora o Osmar Santos narrando aqueles lances que a gente sempre vê, sempre ouve aqui na Rádio Planeta Guarani, mas hoje nós vamos ver com imagem, tá? O Osmar Santos narrando a vitória do Guarani, né? Os momentos finais ali da partida. Vamos curtir aí na narração do Osmar Santos com a imagem sincronizada. Mais uma vez a edição do Kleber Casablanca, viu? Bateu Alfredo a falta, levantou para a boca do gol, Escurinho cometeu falta, o árbitro apontou. Na entrada da pequena área, infração para o time do Guarani, seu Chico Amaral. Nervoso, tumultuado, já comemorando o título, seu Chico Amaral. Já me levantei para partir para a grande vitória, a grande comemoração. Campinas liderando o futebol do Brasil. Seu Chico Amaral de pé nos instantes finais da cabine da Rádio Globo. Emoção que invade o povo de Campinas no final desta conquista, descentralização do futebol do Brasil. 44 vai passar daqui a pouquinho, toque do Chico Vieira, vai embora o Guarani, fugindo pela ponta, carregou o capitão, na boca do gol, tentou passagem, se escobocou pro gol, 14 o Mar, o bom goleiro improvisado do time do Palmeiras. Recolhe pelo setor esquerdo, ele volta para Jorge Mendonça, chega mais, garotinho. Carlos Alberto, não dá mais para segurar a emoção, não? A emoção é muito grande, é uma alegria incontida de a gente estar assistindo uma final de campeonato brasileiro aqui. O que você está pensando nesse momento? No meu pai, que morreu antes do jogo contra o Botafogo de Ribeirão. Na minha mãe, que está doente em casa, não pode assistir esse jogo. Carlos Alberto Silva, o técnico campeão do Brasil.
vai terminar o jogo. Uma nova proposta imposta. É uma resposta ao cansativo massacre feito à liberdade individual do jogador do Brasil. Uma resposta ao sufoco, à prisão que sofreu o jogador brasileiro. Uma resposta à falta de liberdade, de expressão, à falta de protestar que exigia o jogador do Brasil. A falta de liberdade no drible, de liberdade no toque, de liberdade no jeito à brasileira. O jogador brasileiro, como o povo, precisa da liberdade para jogar, para se expressar, para se comunicar. O Guarani dá demonstração da necessidade dessa liberdade. Olha a nova proposta imposta, uma resposta ao cansativo massacre feito à liberdade do povo e do próprio jogador brasileiro. Guarani, pertinho da conquista do título máximo do campeão do Brasil. Guarani com 45 etapa final vai terminar o jogo. Na cabine da Globo, prefeito de Campinas, o representante do seu povo, seu Chico Amaral, a comemoração do título. Valeu, Tito. Porque o Guarani de 23 jogadores, 12 são do juvenil Guarani. Gente criada aqui, formada aqui, para conquistar esse título para Campinas e para nós. Gente humilde de Campinas, olha o Brasil inteiro aprendendo humildemente no batuque do Guarani. Falta para o Verdão, jogou para fora do gol. Por sobre as balizas pela linha de fundo. O reto José Roberto Reis olhando para o seu relógio. Vai terminar o jogo em Campinas. 1-0 para o Guarani, campeão legítimo dessa grande Copa do Brasil. Líder, o grito de agonia do povo. Explosão de alegria em Campinas, a torcida do povo. Vai terminar o jogo. Guarani 1-0, Careca é o nome dele. Guarani, o grande campeão de 1978. Emoção maior do seu povo. O Brasil inteiro aprende humildemente o batuque do Guarani. Festa do povo no final dessa conquista sensacional. Povo outra vez e vem com a vida, esquecendo a falta de salário e dinheiro, vivendo momentos de emoção que o futebol proporciona. Guarani 1-0 na cabeça do Verdão e final dessa grande conquista com 14 partidas invictas seguidas sem nem sequer empatar. Guarani, o grande representante da nova mentalidade do futebol brasileiro. Salve o Guarani, salve o Bugre, o grande campeão, índio bravo, velho guerreiro, tu és puro brasileiro, orgulho desta nação, de verde Campinas surgiste, imponente varonil para no campo da luta sagrar-se campeão do meu Brasil, da terra das andorinhas de Carlos Gomes e tantas glórias mil. Bugre maravilhoso, tens o brinco de ouro e a torcida mais gentil. Falta pela direita, favorável ao time do Guarani no final dessa festa empolgante que vive o brinco de ouro. 1-0 para o Guarani. Vai terminar o jogo. 2 além do tempo regulamentar. Final de jogo. O Guarani é o novo campeão do Brasil. A nova ordem, a nova mentalidade. No brinco de ouro, a torcida mais gentil. Guarani. Festa mostrando para o Brasil verdadeiro futebol. Reconciliação do talento, da individualidade, da potência, da personalidade do futebol do Brasil. Fausto Silva, Roberto Carmona, os repórteres da Globo. Estamos aqui ao lado do Zé Carlos, essa grande figura do Guarani que levou esse time à conquista do Campeonato Brasileiro. Aí ele fica contente e... Jorge! A bancada vai pedir a camisa do Jorge Mendonça. Fala aí. Eu fico contente de ganhar mais um título e acho que foi uma campanha que o Guarani fez do princípio ao fim e acho que foi merecido esse título. Depois de muita luta, muito esforço, ficando tudo certo. Acho que foi merecido. E ao palavras do Zé Carlos, o grande comandante do Guarani, Fosso. Aqui está o professor Hélio Mafia, um homem experiente, cumprimentado pelo Alfredo. Apesar de tudo, tranquilo. Sempre tranquilo. E campeão brasileiro, né? Eu nem sei o que dizer, viu? Só sei que o Guarani mereceu, sei lá, é uma emoção muito grande. Professor Osmar, só espetar uma... Tá aí, pessoal. Emociona, né? Emociona. É difícil segurar, né? Um momento desse... A gente escuta, mas assistindo a gente tem uma outra dimensão da coisa, as declarações do Carlos Alberto Silva ali, as palavras do Osmar Santos, né, enaltecendo o Guarani naquele momento. O Guarani é a nova mentalidade do futebol brasileiro, o Guarani representando o futebol brasileiro, né, um futebol que estava sofrendo para poucos. Talvez muita gente não saiba, nós vivíamos o momento da ditadura militar, nós tínhamos voltado recente de uma Copa do Mundo, onde o Brasil foi considerado campeão moral daquela Copa do Mundo, né? Terminou em terceiro lugar, sem perder um jogo, invicto, né?
né? E não disputou a final da competição. Muita gente contestava a forma como o Brasil jogava naquela Copa de 1978, né? E o Osmar Santos verbaliza tudo isso ali nessa fala, se referindo ao Guarani. É o grande Guarani, né? É o Guarani que todos nós sonhamos, é o Guarani que todos nós queremos. E o nosso negócio aqui é rádio, meu amigo. Então, como o nosso negócio é rádio, a gente não podia deixar terminar essa pequena lembrança aqui, a conquista do título de 1978, sem colocar aqui uma das maiores vozes da história do rádio brasileiro, né? Todo mundo de mais idade, ou até os mais jovens, sabem quem foi Fiore Gigliotti, né? Foi um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro. Fiore Gigliotti era lenda, era referência, é até hoje, né? Lenda, referência para todo mundo em matéria de narração esportiva, tá? E nós temos aqui em áudio apenas, né? Sem a sincronização do vídeo e tal, mas nós temos aqui os momentos da narração do Fiore Gigliotti na conquista do título do Guarani Futebol Clube no ano de 1978. Então nós queremos dividir também esse momento com todos vocês, de forma frisada, com a tela frisada, mas ouvindo outro cara que nos emociona demais, Fiore Gigliotti. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Solta a voz, Fiore. Vai começar o jogo da decisão nesse Festival do Verde. É o verde de Campinas e é o verde do Parque Antártica. Apita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa a decisão da Copa Brasil 78, torcida brasileira. O tempo passa, 35 minutos, torcida brasileira. Atacando o Guarani, vai embora, volta, atenção. Chutou o goleiro, defendeu, largou, para ficou para fora, agora pouco, chutou. Gol! Torcida explodindo. Careca, o moço de Araraquara. Careca, 1 para o Guarani, 0 para o Palmeiras. Careca, o Guarani abraçando a Copa. O Guarani abraçando a glória, torcida brasileira. O tempo passa, 35 minutos e 40 segundos. Careca, número 9. 1 para o Guarani, 0 para o Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa Olho Vivo. O tempo passa, 47 minutos de partida, etapa final. Não dá tempo para mais nada, torcida brasileira. Apita o árbitro. Tudo consumado. O Guarani abraça a glória, torcida brasileira. 1-0 Guarani, Guarani campeão da Copa Brasil. Guarani de Campinas, campeão brasileiro de 78. Final paulista, a Copa é nossa, a Copa fica com o Guarani. O Palmeiras sai do campo aplaudido, respeitado, porque cai de pé, torcida brasileira. Agora o delírio, agora a festa da torcida campineira. Agora as reportagens de Roberto Silva. João Zanfurlin buscando os astros dessa grande festa. Roberto e Zanfurlin. Aí está, jogadores do Palmeiras saem rapidamente do campo. O Ney não quer trocar a camisa. Valeu pela luta do Palmeiras, afinal de contas o Guarani estava com tudo e o Palmeiras não estava com nada, mas lutou até o último instante, Ney. Nós lutamos, mas infelizmente não deu. Nós já sabíamos que era difícil, isso porque o Guarani está com um time bem amado. Eu acho que mereceu essa vitória e esse título. Eu acho que está em boas mãos e agora não deixa de ser um consolo nós valorizar essa vitória do Guarani. E em segundo lugar, vamos para o Libertadores que poderemos recuperar. É isso aí, falou o ponteiro Ney do Palmeiras. A final do jogo com a vitória do Guarani e a conquista do Campeonato Brasileiro, Zanfurlin. Vamos lá, vou falar com o professor Hélio José Mafia. Eu até acredito, professor, que esse título teve um sabor especial do senhor, que já tem 46 anos e muito vivido no futebol. Sem dúvida, mais um título, é pela terceira vez que eu sou campeão brasileiro e mais ainda pelo Guarani, um time do interior, um time que estava aí
fora do páreo, como diz o outro, correndo por fora, e chegou. E chegou bem, como está aí demonstrado. Eu não sei, é uma emoção, eu não sei me manifestar de outra maneira, a não ser falando. Eu vou falar muito, mas... Aí, o professor L. José Mafia foi dispensado pelo Palmeiras, ele veio pra cá e acertou a casa. Vai lá, Roberto. Perfeito. Aí está cercado por um batalhão de repórteres. O jogador que é a grande cabeça pensante do Guarani, campeão de 78, ou seja, um mês depois, Zé Carlos falando aqui. Dia o fruto desse trabalho. Aí tá aí o Guarani sendo campeão no Brasil pela primeira vez e todos nós contentes. Zé Carlos falando ainda após essa vitória, quando o campo é completamente invadido pelos torcedores do Bugre que vem para a festa da vitória. Realmente a gente fica sentido que o Zenon é um garoto que praticamente decidiu muitas partidas a favor do Guarani e agora está fora dessa final. Mas ele nos acompanhou do banco, muito emocionado, e essa vitória também é um crescimento a ele, que tanto contribuiu para a equipe chegar a esse ponto que chegou. Falou Zé Carlos, camisa 5 do Guarani. O campo é completamente invadido pelos torcedores. Vai lá, Zapolim. Que coisa bonita que acontece, hein? A torcida do Guarani não abandona o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Momentos atrás, nas numeradas, o presidente Ricardo Schuff do Guarani erguia a taça da CBB. Presidente Carlos Alberto da Silva, nós vamos entrar aqui, vamos dividir aqui. Chegando ao título, fala bem, Carlos Alberto. É uma emoção muito grande, talvez indescritível. É uma emoção que a gente não consegue em palavras levar ao grande público que não teve a oportunidade de ver aqui dentro de Campinas a decisão de um campeonato. Eu acho que ficou bem, a equipe do Guarani dignificou o futebol brasileiro. Isso é importante porque nós lutamos não pelo Guarani, mas sim pelo futebol brasileiro, um futebol mais objetivo, um futebol de mais gol, um futebol de criatividade, principalmente do talento do jogador brasileiro. Olha aí, o Carlos Alberto Silva, o técnico campeão brasileiro de 1978. O homem está emocionado até agora. Vai lá, Roberto, com invasão total no gramado. Bom, a condição é mínima, inclusive, de se trabalhar aqui agora. Os jogadores saíram, é claro, rapidamente para o vestiário e agora, de uma maneira total, o público deixa as dependências populares, as numeradas e vem aqui para o gramado para comemorar junto ao túnel de entrada do vestiário do Guarani de Campinas. Eu vejo ali, ainda perdido em meio a essa multidão, o preparador Mafia e desce lá para os vestiários do Palmeiras, Napoli. A torcida carrega nos ombros o seu ídolo, os novos campeões brasileiros de futebol. No último campeonato, a vitória também foi paulista, foi do São Paulo. Hoje consagra-se o Guarani, a sua torcida invade o campo, carrega nos ombros os seus ídolos uma festa maravilhosa da consagração daqueles que, na verdade, fizeram por merecer todo este delírio, toda esta festa. Nós prosseguimos o gramado para ilustrar essa jornada esportiva e levando para a torcida brasileira todos os detalhes desta festa maravilhosa da gente bugrina campineira. Festa maravilhosa da gente bugrina campineira. É isso aí, a Glória Campineira, né? Guarani Futebol Clube. Fiore Gigliotti, toda a equipe da Rádio Bandeirantes na época transmitindo com toda essa emoção, afinal, o título do Guarani em 1978. E faltou uma coisa, né? Vocês observaram aí que a gente toca o Osmar Santos narrando o final do jogo, mas não toca o Osmar narrando o gol, né? Hoje nós conseguimos esse material, então vamos ouvir o gol do Careca narrado pelo Osmar Santos também. Vamos lá, solta a voz aí, Osmar. Retrocedendo, voltando a Neneca que pratica firme defesa. 35. Vai embora o Guarani, cochilou, Beto Fuscão, Mozart tocou pro gol. Gilmar tirou dali, bola tocada pro gol. Gol! Que bonito é! Careca, o artilheiro! Tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar.
Amaral já estava dizendo, a retaguarda do Verdão estava cochilando, explode-se com Amaral comigo na cabine da Globo, explode o povo campineiro, ato de fé, reconciliação do futebol, arte do Guarani, ato de emoção, olha o verdadeiro futebol do Brasil, ato outra vez de subversão e anarquia incontrolada, coexistência do divino e do diabólico, um estado que revela, releva a união formadora de uma raça, de uma fé à parte. Campinas vivendo a emoção da descentralização do futebol brasileiro, a explosão do povo campineiro. Careca é o nome do garoto, 9 é o número da camisa dele, no cochilo da retaguarda pro barbante, o Guarani fatura o primeiro, 9 é o número da camisa do menino. Ah, que delícia, hein? Osmar Santos narrando o gol de Careca em 1978, rapaz. Que coisa linda, que sensação, que coisa maravilhosa. Guarani, campeão brasileiro de 1978. Para desespero de alguns, para alegria de muitos, né? Para alegria da maioria da cidade de Campinas. Porque desde aquela época, né? Aí Campinas é Guarani, né? E vocês viram aí que naquele videozinho da viagem lá, né? Na estrada, o pessoal cantava olê, 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 olá. O Guarani tá botando para quebrar, né? Aliás, aquele vídeo a gente descobriu anos depois que não é da final de 78. É de um jogo, me parece uma viagem para Jaú em 1976. Aquele videozinho lá na estrada, viu? Com os ônibus indo para o jogo do Guarani e tal. Fernando Pereira fala aí nesse pequeno documentário, né, sobre a caravana. Até pouco tempo, não sei se hoje ainda é. Era a segunda maior movimentação, o segundo maior deslocamento de público para assistir uma partida de futebol no Brasil. Foram 343 ônibus que deixaram Campinas com destino ao Morumbi para assistir a primeira partida da final entre Palmeiras e Guarani. Aquela que o Careca provocou, o Leão caiu na marra dele, fez o pênalti, foi expulso e o Zenon fez o gol, cobrando pênalti. Sensacional, né? Que história. História é para quem tem, gente. Não deixe ninguém tirar isso de você, não. Não deixe ninguém tirar isso de você nunca. História é para quem tem. A gente tem história. Vamos buscar ela, vamos buscar ela de volta, né? Vamos reviver essa história do Guarani, né? Vamos reviver tudo isso e, se Deus quiser, um dia a gente volta com esse Guarani forte, esse Guarani gigante, esse Guarani mostrando o que é o futebol brasileiro, né? Deixa eu passar aqui pelo nosso canal do YouTube, o Gerson de Jaguariúna. Parabéns, Guarani, você é gigante, obrigado por me dar a maior emoção da minha vida no aspecto do futebol. Obrigado, Ortiz, por nos dar essas imagens nessa data tão emblemática. Tamo junto, Gerson, que é isso. Marcelo Aguilhari, boa noite, Ortiz e família Bugrina. Emocionante essas narrações. Só um gigante do futebol para oferecer momentos assim. E você, Guarani, é gigante. O Guarani é gigante, viu, o Marcelo Aguilhari? Ele precisa voltar a pensar gigante, né? Como sempre fez na sua história, né? O Júlio de Hortolândia conosco aqui no WhatsApp, canta lá, né? Desde 11, você é a nossa maior glória, orgulhamos como é linda a nossa história. Linda, né? Ô, Julião, tamo junto, desde 11, do Ed, né? O Ed Bullock. É isso aí. César Costa, boa noite, Ortiz. Me manda o áudio da narração do gol do Ayrton, que você citou meu nome. Vou guardar, gostei, vamos sair desse rebaixamento. Ô Cezão, mando sim, mas eu vou tocar na segunda parte, viu? Na abertura da segunda parte eu vou tocar, depois eu separo, porque tá os dois gols juntos, tá? Mas eu te mando sim, com todo o prazer do mundo, meu amigo. Obrigado, tamo junto. E o Gerson já voltou aqui pro WhatsApp agora. Boa noite, como o tempo passa, mas as memórias jamais serão esquecidas. Eu com 13 anos recém-completados ganhando meu presente. Ô Guarani, como você é gigante. Parabéns, Bugrinos, obrigado, Ortiz. Com Osmar Santos narrando, então, foi o ápice com a música Que Bonito É. Me lembro de tudo que ocorreu depois de uma festa jamais vista em Campinas. Que jamais será vista de novo, né, Gerson? Nós podemos fazer qualquer outra festa nessa cidade, mas aquela jamais será sobreposta, né? Jamais será alcançada. É o Guarani, né, Gerson? Você era mais velho que eu, hein? Tá mais velho que eu hoje também, né, Gerson? Tá mais velho que eu, né? Meu amigo Bugrino, eu agradeço muito a você que veio aqui, o Ricardo Miranda, gigante por natureza, hoje sempre Guarani. Valeu, Ricardo Miranda. Agradeço muito a você que esteve no YouTube acompanhando, tá? É uma homenagem singela, de verdade, apenas para a gente registrar o momento. Como eu disse, eu tenho muita dificuldade já em buscar novas homenagens, porque eu já fiz quase tudo que eu podia. São 20 anos, né, falando, escrevendo sobre o Guarani.
Então quase tudo que eu podia fazer para reverenciar o título do Guarani em 78 eu já fiz. Né? Então hoje eu trouxe vocês aqui humildemente para esse pequeno material em vídeo, para as nossas falas, para vocês relembrarem essa história e vamos junto construir esse Guarani gigante de novo um dia, se Deus quiser. Esse é o nosso desafio, né? Que a nossa geração consiga isso ainda, né? Para você que está no YouTube, eu vou encerrar por aqui. Para você que está na Rádio Planeta Guarani, eu vou chamar um intervalo comercial e a gente vem já já com a segunda parte do nosso Boa Noite Bugrão, falando do Guarani de hoje, tá? Então, para você que está aí no YouTube, meu muito obrigado mesmo de coração. Essa é a Rádio Web Planeta Guarani. Esse é o nosso programa Boa Noite Bugrão. De segunda a sexta, sempre a partir das 8 da noite, a gente entra ao vivo para falar do Guarani, tá? Se você não conhece, vem para cá, você é nosso convidado, tá bom? Muito obrigado e guarde consigo sempre esse Guarani gigante. Um dia ele voltará, né? Um dia voltará para a alegria de nós todos, né? Fica aí com o finalzinho do hino do Guarani, depois a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta para falar do Guarani de hoje, que venceu Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro.